Adormecendo com a Ciência. Fico muito contente em saber que você chegou até este espaço, pois nesta noite exploraremos as maravilhas serenas do planeta que habitamos. Não importa onde você se encontre neste momento. Permita que essa seja sua hora de relaxar completamente. Deixe que os ruídos se tornem mais suaves, que os contornos se desfoquem, e que sua mente se tranquilize como folhagem sobre águas calmas. Respire fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Sinta como o ar entra e sai de seus pulmões, naturalmente, suavemente, em seu próprio ritmo. Nesta noite, estabelecemos nossa base na Terra. A existência neste mundo é mais enigmática, mais resistente e mais fascinante do que jamais poderíamos conceber. Dos mares luminosos às criaturas marinhas eternas, das antigas redes florestais subterrâneas aos seres minúsculos capazes de sobreviver no cosmos. Nosso planeta pulsa com vida de formas que vão encantá-lo, tranquilizá-lo e tocar algo profundo em sua essência. Alguns dos conceitos que ouvirá podem transformar sua percepção do mundo. Outras revelações podem simplesmente flutuar como folhas ao vento, delicadas, fascinantes e silenciosamente marcantes. Se este tipo de contemplação serena lhe traz paz ou desperta sua sede de conhecimento, considere dar seu like e se inscrever. Isso permite que outras pessoas também descubram este refúgio, uma consciência adormecida por vez. Mas agora, permita-se acomodar-se completamente. Sinta o peso de seu corpo, relaxando, afundando gentilmente. Faça uma respiração profunda e iniciemos esta travessia tranquila e reconfortante pelos prodígios da existência terrestre. Como uma criatura marinha, capaz de viver eternamente. Nas proximidades das águas tépidas do Mediterrâneo e pelos oceanos globais, navega um ser que contradiz uma das regras mais fundamentais da natureza. A Turritopsis dohrnii, comumente conhecida como cnidário imortal, possui uma capacidade extraordinária, quase mágica em sua simplicidade. Quando machucada, envelhecida ou sob ameaça, ela consegue reverter sua estrutura corporal para uma fase prévia da existência. Como uma borboleta retornando ao estado de larva, ela regressa à sua configuração de pólipo, o equivalente cenidário da juventude, e reinicia seu ciclo de vida por completo. Este mecanismo não é apenas conceitual. Não é apenas teoria científica. Foi documentado múltiplas vezes em ambientes controlados, observado sob microscópios, registrado em laboratórios ao redor do mundo. Esta criatura consegue percorrer suas fases vitais repetidas vezes, teoricamente sem fim, exceto quando predada ou destruída por forças externas. Apesar de não conter o segredo da longevidade humana, nos ensina que a criatividade natural supera amplamente a nossa compreensão. Ali, deslizando serenamente pelos mares, encontra-se um organismo que inverte o tempo, não apenas uma vez, mas continuamente, indefinidamente, como se possuísse o controle sobre sua própria mortalidade. Imagine por um momento uma existência onde o envelhecimento não fosse uma via de mão única, onde a juventude pudesse ser recuperada, onde o tempo pudesse fluir em ambas as direções. Para essa pequena água viva, isso não é fantasia, é simplesmente vida. As árvores murmuram entre si, através de uma trama invisível. Mais complexa do que qualquer rede de computadores, no silêncio de um bosque, onde a luz filtra suavemente entre as folhagens, existe um diálogo secreto ocorrendo sob seus pés. Árvores historicamente vistas como colossos isolados, como gigantes solitários erguendo-se em direção aos céus, estão na verdade ligadas por sistemas subterrâneos de fibras fúngicas denominadas micorrizas. Através desses filamentos sutis, mais finos que cabelos humanos, as árvores intercambiam nutrientes.
transmitem mensagens químicas complexas e ainda dividem alertas urgentes sobre infestações, secas prolongadas ou outros perigos iminentes. As árvores anciãs, por vezes denominadas matriarcas arbóreas, amparam sua progenie, direcionando açúcares vitais e elementos nutritivos através dessa malha oculta, essa internet natural. Não se trata de uma figura de linguagem. Não é poetismo ou metáfora. É um sistema biológico tão amplo e intrincado que diversos pesquisadores começaram a denominá-lo de Wood Wide Web, a rede mundial das florestas. Uma bétula pode nutrir um carvalho adjacente durante períodos difíceis. Uma árvore agonizante, sabendo que seus dias estão contados, pode transferir toda a sua energia derradeira para o ecossistema, para suas vizinhas, para a comunidade maior. É uma modalidade silenciosa de sabedoria, não deliberada, não consciente como a nossa, mas intensamente colaborativa. Neste universo quieto de raízes entrelaçadas e fungos microscópicos, a mata não constitui um agrupamento de seres isolados competindo por recursos, mas uma comunidade única que compartilha respiração, nutrientes, informações, vida. Quando você caminha por uma floresta, lembre-se, você não está apenas entre árvores. Você está dentro de um organismo coletivo, uma mente distribuída, uma família anciã sussurrando segredos através da terra escura. Os tardígrados conseguem resistir ao ambiente espacial e são talvez os seres mais resilientes que já existiram em nosso planeta. São diminutos, peculiares e praticamente indestrutíveis, denominados tardígrados, embora muitas pessoas os conheçam pelo nome popular mais carinhoso de ursos d'água. Estas criaturas microscópicas medem menos de 1 milímetro de extensão, menores que a largura de uma linha desenhada a lápis, e assemelham-se a pequenos ursinhos de pelúcia rugosos com 8 patas quando observados ao microscópio. Porém, não se deixe enganar por sua aparência adorável ou seu tamanho diminuto. Os tardígrados conseguem resistir a condições que aniquilariam praticamente qualquer outra forma de existência conhecida. Temperaturas gélidas próximas ao zero absoluto, calor fervente capaz de derreter metais, pressão esmagadora das profundezas oceânicas, radiação letal que destruiria nosso DNA. E inclusive o vácuo cósmico, onde não há ar, não há pressão, não há proteção alguma. Em 2007, em um experimento que parecia ficção científica, pesquisadores corajosos os enviaram em uma missão espacial real, expostos diretamente ao vácuo do espaço, e 10 dias depois, quando a cápsula retornou à Terra, eles estavam vivos, não apenas vivos, mas funcionais, capazes de se mover, de se reproduzir, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Como conseguiram tal feito aparentemente impossível? Adentrando um estado denominado criptobiose, um tipo de animação suspensa mais avançado que qualquer tecnologia humana. Nesta condição, desidratam quase totalmente, interrompem completamente seu metabolismo, param todos os processos vitais, não perecem, não morrem, apenas aguardam, pacientemente, por vezes durante décadas, ou até mesmo séculos. E quando a umidade retorna, quando as condições melhoram, quando a vida se torna possível novamente, reativam-se como se despertassem de um sono tranquilo. Os tardígrados nos demonstram que a existência é mais resistente, mais bizarra e mais adaptável do que jamais concebemos, mesmo quando flutuando pelas estrelas, mesmo nas condições mais hostis do universo. Eles são a prova viva de que a vida encontra sempre um caminho. O oxigênio outrora foi um veneno letal, e essa transformação mudou para sempre o destino de nosso planeta. Atualmente, o inalamos a cada instante, sem sequer pensar, automática e naturalmente. Contudo, em tempos remotos, há mais de 2 bilhões de anos,
O oxigênio constituía o contaminante mais perigoso da Terra, um gás tóxico que ameaçava extinguir toda a vida existente. Formas de vida microbianas primitivas floresceram numa atmosfera completamente desprovida de oxigênio, num mundo onde a respiração como a conhecemos seria impossível. Estes organismos ancestrais, conhecidos como anaeróbicos, foram os primeiros habitantes verdadeiros do nosso planeta, vivendo em oceanos primordiais, alimentando-se de compostos químicos simples, existindo em harmonia com um mundo sem ar respirável. Mas então, em uma reviravolta dramática da evolução, emergiram as cianobactérias, minúsculos micróbios fotossintéticos que desenvolveram a capacidade revolucionária de capturar a energia do Sol, e como produto secundário, como um subproduto aparentemente inofensivo, começaram a liberar oxigênio na atmosfera. Inicialmente, não era significativo, apenas pequenas bolhas, pequenas quantidades desse gás desconhecido. Porém, ao longo de milhões e milhões de anos, o oxigênio se concentrou nos oceanos primordiais e na atmosfera, acumulando-se lentamente, inexoravelmente, até provocar o que é hoje denominado Grande Evento de Oxigenação, uma das transformações mais dramáticas da história planetária. Para incontáveis espécies anaeróbicas, para aqueles primeiros habitantes da Terra, o oxigênio era absolutamente venenoso, corroía suas células delicadas, perturbava seus metabolismos ancestrais perfeitamente ajustados, causou uma extinção massiva, um apocalipse biológico, um fim de mundo para as formas de vida dominantes da época. Mas para outras criaturas, para aquelas que conseguiram se adaptar, este gás invisível transformou-se numa nova fonte energética extraordinariamente potente. Subsequentemente, impulsionou o desenvolvimento de formas de vida multicelulares complexas, organismos maiores, mais elaborados, mais sofisticados, incluindo, eventualmente, nossa própria espécie. Portanto, de certa maneira profunda, a respiração que nos mantém vivos neste exato momento também é o legado direto de uma extinção em massa, de uma catástrofe antiga que varreu a vida dominante de seu tempo. O oxigênio não é meramente um criador de vida. Sua narrativa complexa está inscrita em cada inalação que fazemos. Cada respiração que tomamos carrega a história de mundos perdidos e mundos renascidos. Cada folha é uma obra-prima de design, com um padrão único, assim como impressões digitais, mas muito mais elaborado e funcional. Segure uma folha contra a luz suave, e você verá um milagre silencioso se revelando. Cada folha, cada uma delas, é uma máquina finamente calibrada, suave ao toque humano, mas criada com precisão microscópica, engenharia biológica da mais alta ordem. Em seu núcleo está uma delicada rede de veias, como rios minúsculos que se ramificam por uma paisagem em miniatura, como o sistema circulatório de um organismo complexo. Estas veias transportam água vital, minerais essenciais e açúcares nutritivos para todos os cantos da folha, alimentando o processo extraordinário da fotossíntese, essa alquimia natural que transforma a luz solar em energia utilizável. A superfície da folha é pontilhada com pequenos poros chamados estômatos, estruturas microscópicas que se abrem e fecham com precisão cronométrica, permitindo que o dióxido de carbono entre quando necessário e o oxigênio saia quando produzido. É uma respiração vegetal, um processo de troca gasosa tão sofisticado quanto nossos próprios pulmões. O pigmento verde da clorofila, essa substância que dá cor à vida vegetal, captura partículas de luz solar, fótons individuais viajando através do espaço e os converte em energia química utilizável, não apenas para a planta individual, mas para quase todos os seres vivos na Terra, direta ou indiretamente. Algumas folhas podem rastrear o movimento do Sol atravessando lentamente o céu,
girando suas superfícies para maximizar a captura de luz. Outras repelem água como superfícies enceradas, forçando as gotas a escorregar sem aderir. Algumas prendem insetos com superfícies pegajosas, ou armazenam calor durante o dia para liberá-lo durante a noite. Não há duas folhas exatamente iguais em forma, função ou padrão. Cada uma é uma obra-prima individual, frágil, bela e repleta de propósito. Um documento vivo da criatividade infinita da natureza. Quando você observar uma folha, lembre-se: você está contemplando uma das invenções mais sofisticadas do planeta. Um laboratório químico, uma fábrica solar, um sistema de suporte à vida. Tudo embalado em uma estrutura tão delicada que pode ser destruída com um toque, mas tão poderosa que alimenta praticamente toda a vida na Terra. Alguns oceanos brilham no escuro, criando uma das visões mais mágicas que nosso planeta pode oferecer. Imagine caminhar por uma praia tranquila durante uma noite sem lua, onde apenas as estrelas iluminam gentilmente a areia sob seus pés. E de repente, ver as ondas começarem a brilhar com uma luz azul esverdeada estranha e hipnotizante. Não é uma ilusão. Não é um truque da sua imaginação. É um fenômeno real e extraordinário. Esse brilho misterioso é causado por pequenos seres vivos conhecidos como plâncton bioluminescente, criaturas microscópicas que flutuam aos bilhões nos oceanos do mundo. Quando perturbado pelo movimento, pelo impacto de uma onda quebrando na praia, pelo redemoinho da mão de um nadador, ou mesmo pela passagem de um peixe, esses organismos liberam um flash de luz fria e azulada. Não é luz solar refletida, não é fosforescência, não é nenhum fenômeno físico inanimado. É uma reação química real acontecendo dentro de corpos vivos, o mesmo tipo de brilho biological usado pelos vagalumes terrestres quando piscam nas noites de verão, em lugares especiais ao redor do mundo, como Mosquito Bay em Porto Rico, as Maldivas ou certas praias na Austrália. Esse brilho pode ser tão intenso que ilumina praias inteiras, transformando o mar noturno em uma paisagem de sonho cintilante, como se as estrelas tivessem caído do céu e estivessem dançando nas águas. Não há eletricidade artificial, não há tecnologia humana, não há mágica no sentido sobrenatural, apenas biologia pura. A bioluminescência evoluiu independentemente muitas e muitas vezes nos oceanos da Terra, desenvolvida por criaturas diferentes, para propósitos diferentes. Alguns organismos a usam para atrair presas desprevenidas para armadilhas mortais, outros para alertar predadores sobre sua toxicidade perigosa. Alguns a usam para encontrar parceiros reprodutivos nas profundezas escuras, ou para simplesmente desaparecer de vista, camuflando-se perfeitamente contra o brilho fraco que filtra das águas acima. E ali, na maré escura e tranquila, o mar oferece um lembrete silencioso e luminoso de que mesmo nas águas mais escuras, mesmo nos cantos mais sombrios do nosso planeta, a vida encontra uma maneira não apenas de existir, mas de brilhar, de criar beleza, de transformar a escuridão em luz. Seu corpo é mais micróbio do que humano, e essa descoberta revolucionou nossa compreensão de quem realmente somos. Você pode se sentir como uma única pessoa, um corpo individual, uma mente singular. Mas na realidade científica, você é uma comunidade viva inteira, um ecossistema ambulante, um mundo em miniatura repleto de vida microscópica. Seu corpo contém mais células microbianas do que células propriamente humanas. Trilhões e trilhões de bactérias, vírus, fungos e arqueia vivendo harmoniosamente em sua pele, em sua boca, no fundo de seu intestino, em seus pulmões, em praticamente todos os cantos de seu organismo. Esta coleção diversa e complexa é chamada de microbioma, e não são apenas caronas passivas aproveitando sua hospitalidade. Eles trabalham ativamente para você,
ajudando a digerir seus alimentos mais eficientemente, treinando e fortalecendo seu sistema imunológico, produzindo vitaminas essenciais que seu próprio corpo não consegue sintetizar, e até mesmo influenciando seu humor, seu comportamento, suas emoções e possivelmente até seus pensamentos, de muitas maneiras fascinantes. O microbioma é uma extensão da inteligência do seu próprio corpo, um vasto parceiro invisível, participando ativamente de quase tudo o que você faz, a cada momento, a cada respiração, a cada batida do coração. Alguns micróbios protegem você vigilantemente, criando barreiras contra invasores perigosos. Outros competem diretamente com patógenos potenciais, lutando batalhas microscópicas em seu nome. E assim como não há duas impressões digitais iguais, seu microbioma é exclusiva e unicamente seu. Uma assinatura biológica tão individual quanto seu DNA. Então, da próxima vez que você se sentir sozinho, lembre-se desta verdade reconfortante. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Você é um ecossistema ambulante, um mundo dentro de um mundo, uma comunidade de trilhões de seres vivendo, respirando, trabalhando juntos, em harmonia quase perfeita. Você não é apenas um indivíduo. Você é uma civilização inteira. As formigas podem construir pontes vivas para fora de seus próprios corpos, demonstrando uma engenharia coletiva que rivaliza com nossas maiores realizações arquitetônicas. Nas florestas densas da América do Sul, onde a vegetação cresce em camadas sobrepostas e a luz solar filtra com dificuldade até o solo, as formigas correição estão constantemente em movimento, fluindo pelo chão da selva como um rio vivo de atividade organizada. Mas quando essa corrente de vida se depara com um obstáculo, uma lacuna no terreno, um galho caído, um riacho, ou qualquer barreira que interrompa sua marcha, elas não param, não hesitam, não procuram caminhos alternativos. Em vez disso, fazem algo que desafia nossa compreensão tradicional de inteligência e cooperação. Elas constroem pontes, pontes vivas. Pontes feitas inteiramente de seus próprios corpos interligados. Uma formiga pioneira se posiciona estrategicamente e ancora-se firmemente em uma margem. Outra sobe cuidadosamente em suas costas. Depois outra, e mais outra, até que se forme uma estrutura viva, flexível, mas surpreendentemente forte e estável. Milhares de formigas podem se unir dessa maneira, criando pontes suspensas que se ajustam dinamicamente e em tempo real ao peso crescente e ao tráfego constante de suas companheiras passando por cima. Quando a colônia termina de cruzar, quando a última formiga atravessa para o outro lado, a ponte se desmonta ordenadamente. As formigas se soltam umas das outras e todas se juntam novamente à marcha coletiva, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Essas pontes vivas não são comandadas por um líder central. Não há um arquiteto formiga dando ordens ou coordenando a construção. Em vez disso, elas emergem organicamente de milhares de decisões locais individuais. Cada formiga respondendo instintivamente às suas vizinhas imediatas, guiada por instinto ancestral, contato físico e sinais químicos sutis. É um exemplo impressionante de inteligência coletiva em ação. Uma estrutura complexa que muda de forma dinamicamente, feita inteiramente de vida consciente. Um corpo coletivo entre muitos corpos individuais, todos trabalhando como uma unidade singular com propósito comum. Quando você pensar em cooperação, em trabalho em equipe, em sacrifício pelo bem maior, lembre-se das formigas, que literalmente se transformam na solução para os problemas de sua comunidade. Os polvos possuem a capacidade extraordinária de editar seu próprio RNA, uma habilidade que os coloca em uma categoria biológica quase única. Nos recantos mais silenciosos das profundezas oceânicas, onde a luz solar jamais penetra, onde a pressão é esmagadora e onde o silêncio é quase absoluto,
O polvo desliza como um sonho líquido através das águas escuras, transformando sua forma, alterando suas cores instantaneamente, e contemplando o mundo com olhos alienígenas que parecem guardar segredos antigos e profundos. Este já é reconhecidamente um dos seres mais inteligentes que habitam nosso planeta. Capaz de resolver problemas complexos, usar ferramentas sofisticadas e demonstrar comportamentos que sugerem consciência individual. Porém, o que os cientistas descobriram escondido em sua biologia molecular é ainda mais extraordinário e desconcertante. Os polvos possuem a capacidade rara de editar extensivamente seu próprio RNA, as moléculas mensageiras que traduzem o código genético do DNA em proteínas funcionais. Enquanto a maioria dos animais, incluindo nós humanos, permanece fiel ao código genético original com o qual nasceram, os polvos conseguem realizar ajustes sofisticados e em tempo real na forma como seus genes se expressam. Isso significa que eles podem literalmente afinar sua própria biologia instantaneamente, modificando o funcionamento de seus neurônios complexos, alterando como percebem e processam seu ambiente, ou mudando como respondem a variações de temperatura, pressão ou estresse ambiental. Não se trata exatamente de alterar seu DNA permanentemente, mas lhes concede uma flexibilidade biológica notável, uma capacidade de adaptação quase em tempo real que poucos outros organismos possuem. É como se tivessem um sistema operacional biológico que pode ser atualizado conforme necessário. Ainda não compreendemos completamente por que desenvolveram essa habilidade, ou como exatamente ela funciona em todos os detalhes. Mas adiciona mais um mistério fascinante a uma criatura que já parece vir de outro mundo, de outro planeta, de uma evolução completamente diferente da nossa. Os polvos nos lembram que a inteligência, a consciência e a complexidade biológica podem emergir de caminhos evolutivos completamente diferentes dos nossos, produzindo mentes alienígenas, mas genuinamente brilhantes, compartilhando nosso planeta. A maioria dos animais consegue enxergar seu próprio reflexo, mas muito poucos parecem reconhecê-lo verdadeiramente como sendo eles próprios. O autorreconhecimento é um fenômeno extraordinariamente raro na natureza, um fenômeno que durante muito tempo consideramos exclusivamente humano. É frequentemente considerado como um indicativo de consciência superior, um senso sofisticado de identidade pessoal, uma compreensão de que existe um eu separado do resto do mundo. No teste clássico do espelho, desenvolvido por psicólogos para estudar autoconsciência, um animal recebe uma marca visual em um local de seu corpo que não consegue ver diretamente sem o auxílio de um reflexo. Se o animal, ao observar sua imagem no espelho, tentar examinar, tocar ou remover essa marca, isso sugere fortemente que compreende que a imagem refletida representa ele próprio. Até o momento, após décadas de pesquisa cuidadosa, apenas um pequeno grupo seleto de espécies conseguiu passar consistentemente por este teste rigoroso. Grandes primatas como chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas, golfinhos e baleias com seus cérebros complexos, elefantes com suas memórias prodigiosas, pegas, surpreendentemente inteligentes para aves, e possivelmente, ainda sendo estudado, algumas raias-manta e até mesmo certas espécies de peixes. Isso não significa necessariamente que possuam consciência no estilo humano, com toda a complexidade filosófica e emocional que isso implica, mas sugere algo verdadeiramente notável, que a centelha da autoconsciência, o reconhecimento de que eu existo como uma entidade separada, pode brilhar em mentes muito diferentes das nossas, em cérebros que evoluíram separadamente, em corpos que habitam ambientes completamente diferentes, através da vasta árvore da vida, nas águas oceânicas, nas copas das árvores, nas savanas africanas. A fronteira entre o eu e o outro,
entre a consciência individual e a inexistência da autoconsciência, pode não ser tão definida, tão exclusiva, ou tão humana quanto uma vez acreditávamos. Talvez, apenas talvez, a consciência seja menos rara e mais distribuída do que jamais imaginamos. A vida na Terra é ancestral, surpreendentemente resiliente, e tem uma história de recuperação que desafia nossa compreensão de catástrofe e renovação. Ao longo dos últimos 500 milhões de anos, nosso planeta experimentou pelo menos 5 eventos principais de extinção em massa, cada um deles tão devastador que eliminou a maioria esmagadora das espécies que existiam na época. Vulcões massivos, asteroides destruidores, mudanças climáticas dramáticas. A cada vez, o mundo se transformou completamente. E a cada vez, contra todas as probabilidades, a vida retornou. O mais devastador, conhecido como a extinção permiana, ou a Grande Morte, extinguiu mais de 90% da vida marinha e 70% das espécies terrestres. Foi um apocalipse biológico tão completo que quase varreu a vida complexa da face da Terra para sempre. Mas não conseguiu. Das cinzas metafóricas da extinção, dos poucos sobreviventes espalhados, escondidos em cantos remotos do planeta, ecossistemas inteiros se reconstruíram gradualmente. Pequenos sobreviventes, criaturas aparentemente insignificantes, tornaram-se os ancestrais de novas linhagens evolutivas, de novas formas de vida, de novos experimentos biológicos. É um testemunho silencioso, mas poderoso, da persistência extraordinária da biologia. A vida não apenas perdura através das piores catástrofes imagináveis. Ela se adapta, evolui, se reinventa e frequentemente emerge mais diversa, mais complexa, mais resiliente do que era antes da crise. Estromatólitos, os primeiros arquitetos. Antes das plantas majestosas, antes dos animais complexos, até mesmo antes do oxigênio que agora respiramos existir na atmosfera, havia as bactérias. E algumas dessas formas de vida microscópicas eram verdadeiras construtoras, criando estruturas que ainda perduram hoje como monumentos aos primeiros engenheiros da Terra. Os estromatólitos são formações rochosas antigas e peculiares, encontradas em águas rasas em todo o mundo. Elas são construídas por cianobactérias, micróbios fotossintéticos que capturam delicadamente sedimentos e os ligam ao longo do tempo, camada sobre camada, criando pilares rochosos que crescem milímetro por milímetro através dos séculos. Os estromatólitos fossilizados datam de mais de 3,5 bilhões de anos, estando entre as evidências mais antigas de vida em nosso planeta. Essas comunidades microbianas antigas ajudaram literalmente a moldar a superfície da Terra e transformar sua atmosfera, liberando oxigênio como subproduto de sua fotossíntese primitiva. Eventualmente, esse oxigênio mudou tudo, preparando o palco para formas de vida mais complexas. Hoje, estromatólitos vivos ainda podem ser encontrados em lugares especiais como Shark Bay, na Austrália, onde continuam crescendo lentamente, como sempre fizeram. Silenciosos, estranhos e profundamente ancestrais, eles são monumentos vivos aos primeiros engenheiros da Terra, construtores sem ferramentas, arquitetos sem olhos, apenas vida microscópica paciente, preparando delicadamente o terreno para tudo o que se seguiria. Golfinhos e seus nomes. Nas águas azuis infinitas dos oceanos, onde a luz solar filtra suavemente através das ondas, os golfinhos se comunicam em uma linguagem complexa de cliques, assobios e chamados. Mas há algo ainda mais extraordinário em suas vocalizações. Eles parecem ter nomes uns para os outros. Cada golfinho desenvolve um assobio único bem cedo em sua vida, uma espécie de assinatura acústica pessoal que o identifica claramente para todos os outros membros de seu grupo social. Outros golfinhos aprendem e memorizam esse assobio característico, usando-o para chamar indivíduos específicos através das distâncias oceânicas.
Não é simples imitação ou eco. É reconhecimento genuíno. Quando pesquisadores reproduzem o assobio distintivo de um golfinho específico, através de alto-falantes subaquáticos, esse animal responde exatamente como uma pessoa se viraria ao ouvir seu próprio nome sendo chamado. Esse comportamento sugere um nível sofisticado de memória social e identidade individual, que anteriormente pensávamos pertencer exclusivamente aos humanos. Os golfinhos vivem em grupos sociais complexos e em constante mudança, navegando relacionamentos intrincados através de vastas extensões oceânicas. Ser capaz de identificar e rastrear indivíduos específicos os ajuda a manter laços duradouros, gerenciar relacionamentos delicados e navegar com sucesso em seu mundo social fluido e tridimensional. Nas profundezas azuis dos oceanos, os golfinhos conversam entre si e, em seus chamados musicais, vislumbramos algo verdadeiramente extraordinário. As raízes mais profundas da linguagem ecoando suavemente sob as ondas. Saara, memória de um paraíso perdido. Hoje, o Saara se estende como um mar dourado e infinito, vasto, quente e aparentemente sem fim, onde dunas dançam lentamente ao sabor dos ventos e o silêncio reina absoluto sob céus de azul profundo. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 6 a 8 mil anos, grande parte do Saara era verdejante e viva. A chuva caía regularmente sobre pradarias ondulantes. Rios serpenteavam através de vales férteis. Lagos cristalinos brilhavam ao sol tropical. Animais selvagens vagavam livremente pelas savanas. Elefantes, crocodilos, girafas e até mesmo humanos viveram lá, deixando para trás pinturas rupestres vibrantes que testemunham uma vida abundante. Este período, conhecido como o período úmido africano, foi impulsionado por mudanças sutis na órbita da Terra, alterações astronômicas minúsculas que modificaram delicadamente a força das monções sazonais e trouxeram umidade para regiões que hoje são áridas. Eventualmente, essas mudanças orbitais se inverteram. As chuvas diminuíram gradualmente, a vegetação murchou, os lagos secaram, os animais migraram para lugares mais hospitaleiros. E o deserto retornou, cobrindo lentamente a paisagem com suas areias douradas. Mas bem abaixo da superfície desértica, enterradas nas profundezas silenciosas das dunas, jazem antigos leitos de lagos fossilizados, árvores petrificadas e evidências preservadas de um mundo completamente transformado. O Saara não é apenas um deserto, é uma memória viva, um lembrete poético de que até mesmo as paisagens mais áridas e aparentemente eternas já foram suaves, verdes e cheias de vida. E podem voltar a ser novamente, quando a dança cósmica dos planetas trouxer as chuvas de volta. Nós fazemos parte dessa história épica de sobrevivência e renovação. Descendentes diretos de ancestrais que suportaram a escuridão mais profunda, o frio mais penetrante, a destruição mais completa, e ainda assim encontraram um caminho para seguir em frente, um fio ininterrupto de vida que persiste mesmo em meio às catástrofes mais devastadoras que o planeta pode oferecer. Cada respiração que você faz, cada batida do seu coração, carrega consigo a herança de bilhões de anos de sobrevivência contra probabilidades impossíveis, de renovação após destruição, de esperança emergindo das trevas mais absolutas. A vida, sempre, encontra um caminho, e assim, enquanto a noite se aprofunda suavemente ao seu redor, enquanto sua respiração se torna mais lenta e regular, mais profunda e tranquila, lembre-se de que você faz parte de todas essas histórias extraordinárias que compartilhamos esta noite. Você é feito de poeira de estrelas antigas, forjadas nos corações nucleares de sóis que brilharam e morreram muito antes da Terra existir. Você é habitado por comunidades microscópicas de trilhões de organismos,
trabalhando silenciosamente para manter você vivo, saudável, funcionando perfeitamente. Você está conectado à mesma rede infinita de vida que inclui águas vivas imortais flutuando pelos oceanos, árvores anciãs sussurrando através de redes subterrâneas, tardígrados resistentes navegando pelo vácuo do espaço, e baleias cantando através de oceanos inteiros. A cada respiração, você participa ativamente do ciclo do carbono, que conecta toda a vida na Terra em uma dança química que dura há bilhões de anos. A cada batida do coração, você carrega consigo a herança preciosa de incontáveis gerações de ancestrais, cada um deles um sobrevivente, cada um deles um vencedor na loteria cósmica da existência. Você é parte de uma história que começou nas estrelas, floresceu na Terra e continua se desenrolando através de você, através da sua vida, através dos seus sonhos, através de cada momento consciente de sua existência singular e preciosa. Descanse agora, sabendo profundamente que você pertence a este universo extraordinário de maravilhas silenciosas e que essas maravilhas, todas elas, também pertencem a você. Você não está separado da natureza. Você é a natureza, consciente de si mesma, contemplando sua própria beleza através dos seus olhos, respirando através dos seus pulmões, sonhando através da sua mente. Boa noite. Durma bem. E que seus sonhos sejam povoados pelas maravilhas infinitas da vida em nosso planeta azul, que gira gentilmente através do cosmos, carregando você e todos nós em uma jornada cósmica que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Uma viagem extraordinária, da qual você é, e sempre será, uma parte preciosa e irreplaceável.